aumentamos a produção, fazem-se descobertas e há uma atividade dinâmica que este é o objetivo fundamental que nós temos no país. Temos garantia de ter petróleo nos próximos 15 anos ainda no país, não é? Sim. Sr. Ministro, vamos agora para o Soio, a saber qual é realmente a situação da fábrica de gás no Soio. Ela está praticamente, ela vai entrar agora em atividade no próximo mês de abril, em que ela vai voltar a produzir, mas por um período de, portanto, os equipamentos vão ser ensaiados, vão de facto produzir algum gás, mas a entrega do complexo talvez venha a ocorrer durante o mês de julho. A entrega definitiva a partir do mês de julho, e aí vamos então acompanhar uma produção contínua e uma produção que poderá vir a satisfazer não só alguns projetos internos, em termos de projetos ligados à petroquímica, à produção de adubos, e também a disponibilidade de gás para alimentar algumas centrais térmicas que o país dispõe. Muito bem. Voltamos então a falar das estratégias que se desenham e que vão sendo tratadas a nível da OPEP, no sentido de facto, dar o fôlego ao preço do petróleo no mercado internacional. Já dizia que a estratégia principal é fazer com que a produção diminua, não é? E se for essa de facto a solução e haver a necessidade de se alargar a outros produtores, acha que estaríamos em condições de reduzir a nossa produção olhando para essa estratégia global? A um determinado nível, creio que sim, porque no fundo o que é que nós temos vindo a viver? Nós estamos a produzir no máximo da nossa capacidade atual, cerca de 1.800.000, mas a um preço reduzido. Se nós produzirmos menos petróleo, mas a um preço elevado que satisfaça e que contribua para um aumento significativo das nossas receitas, eu acho que esta segunda opção talvez venha a ser a melhor num determinado momento. E nós verificamos isso durante a crise que aconteceu em 2008. Essa possibilidade tem estado em cima da mesa? Bom, são exercícios, claro, que vão sendo feitos em determinado momento, porque essas decisões, elas de facto são tomadas em função das várias simulações que possam vir a ser feitas, no sentido de avaliarmos as vantagens e as desvantagens de um corte num determinado momento. Mas, Sr. Ministro, que a OPEP tem dificuldades em conseguir consensos quando o assunto quando o assunto é olhar para a questão dos cortes da produção. Porquê? Não, isso talvez seja alguma informação da comunicação social externa, porque as decisões na OPEP, embora possam existir algumas divergências internas, mas as posições elas são tomadas em consenso. Estatutariamente está estabelecido que as discussões são efetuadas, às vezes até de uma forma acalorada, mas que no fim chega... Mas os mais fortes vencem sempre. Claro, mas as decisões são consensuais. Qual tem sido a voz de Angola nestes encontros, nestas discussões? Nós estamos lá no sentido de, em primeiro lugar, a própria organização, embora os membros, e através dos seus estatutos, eles
têm que defender determinadas posições, mas cada um dos países é soberano. Cada um dos países é soberano. Nós o que temos, de facto, feito é dar determinadas opiniões em vários assuntos que são discutidos, mas a análise fundamental que é feita na OPEP é relativamente à questão do mercado. A produção que cada um dos países normalmente contribui, faz-se uma análise global da situação, quer dos produtores internos, produtores externos, analisam-se também a situação económica mundial, a situação financeira mundial e, fundamentalmente, o preço, e que medidas é que devem ser tomadas. Por exemplo, neste momento, a grande preocupação é que existem produtores de petróleo não membros da OPEP que têm aumentado substancialmente a oferta e a sua posição no mercado e que estão prontos a ocupar determinadas posições que eventualmente os produtores membros da OPEP ocupam atualmente. Uma reunião agora, nos próximos tempos, nos próximos meses, acha que ajudaria a acalmar o mercado? Só numa condição. É que, de facto, os países membros da OPEP e não membros da OPEP com produções significativas possam chegar a acordo. Possam, de facto, deixar alguns dos seus interesses numa situação em que se solidarizem com uma medida de corte na produção. Isto não tem acontecido muito. Sr. Ministro, que é lições... difícil, é difícil. Pois é. Que lições é que Angola tira desta crise? As lições são as medidas que o Governo tem vindo a tomar, não é? Em termos na diversificação. Acha que quando isto tudo passar, de facto, estaremos mais fortalecidos? Eu creio que sim, porque o Governo, aliás, antecipou-se imediatamente na preparação de um programa, não é, para a saída da crise, devido à queda do preço do petróleo. E este programa, ele está orientado no sentido de a diversificação venha, de facto, a acontecer. É uma situação difícil, mas eu creio que este momento é um momento em que a nossa economia pode ser impulsionada para que a diversificação venha, de facto, a acontecer. Como é que encara o futuro? Com otimismo, com otimismo, porque nós estamos diante de uma crise que ela é cíclica, não é? E olhando para situações anteriores, as crises, elas são sempre... criam determinadas dificuldades num determinado período de tempo, mas podem até as mesmas criar algum endurance para olhar com muito mais realismo no potencial que Angola tem em termos de recursos e em termos de outros setores económicos contribuírem muito mais. Esta semana o Fundo Monetário Internacional valorizou o programa de diversificação da economia e a forma como o Executivo angolano tem estado a responder para minimizar os efeitos desta crise. Como é que encara este olhar do FMI? É uma apreciação positiva, portanto, isso também reflete uma determinada imagem em que o nosso governo continua a trabalhar e a adaptar-se às situações, não é? À situação de crise, claro que estão a ser gizados alguns programas para que, de facto, esta situação possa vir a ser ultrapassada e que possa ter
o mínimo de impacto negativo na vida das nossas populações. Sr. Ministro, já mesmo para terminar, faço-lhe esta pergunta. O que é mais difícil para si? Gerir o setor elétrico ou o setor petrolífero? Nas condições atuais? Não, são duas realidades completamente diferentes. Né? No setor petrolífero temos relações mais com o mundo internacional. Temos as empresas internacionais, etc. Temos uma relação, de facto, muito maior, mas que exige também uma grande responsabilidade. No setor elétrico e de águas, é muito mais em termos de produzir efeitos na vida das populações é muito mais difícil, não é? Muito mais difícil, mas que o Governo neste momento tem projetos e tem programas para efetivamente ir de uma forma gradual a resolver os problemas. Mas são duas realidades diferentes com a sua complexidade também diferente. Sim, senhora. Muito obrigada, Sr. Ministro. Foi um prazer muito grande manter esta conversa consigo e olharmos para, de facto, para os problemas que preocupam neste momento o mundo e Angola, olhando para a questão da crise petrolífera mundial. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Foi a conversa com o Ministro dos Petróleos, Engenheiro Botelho de Vasconcelos. Estivemos a olhar para a crise petrolífera mundial e o seu impacto na nossa economia. Boa noite. Até à próxima sexta-feira.